tudo bem? Estamos aqui de novo na cama com tropeço. Com ele, com nosso jurista dos movimentos sociais, o Glauco. O Glauco Mangerani, né? Porque eu não sei falar que é o nome dele, tá? Eu não sei falar. Como é que é Glauco? O que é? É Mangerani Tropeço, mas pode ser como quiser. Então, e a gente chamou ele de novo, e a gente vai chamar uma outra vez, pra gente conversar umas coisas mais sérias. Eu tô falando sério, mas tudo bem. Eu imagino. Mas coisas mais sérias, que é, por exemplo, eu já vou começar na primeira pergunta. Qual é a dificuldade que as pessoas têm de entender o significado da palavra emergencial? Essa expressão, ela sempre foi muito usada, né, Tropeço, pela saúde, nos atendimentos à saúde. Só que a pandemia trouxe a diversidade de problemas relacionados aos problemas de saúde. Por exemplo, problemas econômicos. E não só econômicos da visão desenvolvimentista, mas econômicos da visão de subsistência mesmo das pessoas. E acho que aí se confundiu. É aquela mesma expressão de que enquanto não arder em mim, eu não sei o que é emergencial. Tá, porque, por exemplo, pra quê? Ela veio, senão tu me atrapalha, se tu me atrapalha. Não, ela veio para cumprir esse papel de emergencial. Emergencial. Tanto que é uma lei provisória. Ela não é um decreto de lei, uma lei. Né? Não, ela é uma lei que nasceu no parlamento por uma bancada que já teve projeto em execução para o país. Esse projeto nasceu das mãos da Benedita da Silva. E a visão é porque tinha orçamento na União para tal. E o orçamento era o vigente, era o do exercício de 2020. Ocorre que o presidente vetou, nós tivemos que derrubar o veto, e nessa queda de braço, as chefias do executivo, e aí eu falo do municipal, do estadual e do federal, coube a eles, que têm a chave do cofre, entender o caráter de emergencialidade, porque o Congresso Nacional entendeu e aprovou. Inclusive o auxílio emergencial, não só para a cultura, para todos os cidadãos, o auxílio era de R$200 previsto pelo presidente. E numa queda de braço foi a R$600. Mas houve veto, nós tivemos que derrubar o veto, e nisso o caráter de emergencialidade se perde. Claro, né? Se perde. E aqui nós temos um exemplo ardendo em nós, que é o governador que desde janeiro deste ano já tinha um orçamento para atender em caráter emergencial os trabalhadores, e só elaborou esse edital agora em maio. Em junho ele começou a tratativa com os municípios, porque é uma gestão compartilhada de recurso. E aí nas tratativas com os municípios, alguns se adiantaram e outros se atrasaram. E Pelotas se atrasou. Independente do viés ideológico da prefeita, que é o mesmo do governador, ela se atrasou e ainda não temos previsão para quando isso vai ocorrer. Espero que ainda antes de terminar o ano. Tá, e outra pergunta nisso tudo. E as confusões das terceirizações? Por quê? Por quê? É quase como, a batata tá quente, vou largar a batata pro outro, deixa o outro resolver. É mais ou menos isso que a gente vê. Essa ideia de compartilhar a gestão é só compartilhar o ônus. O bônus nunca é compartilhado. E o governador está se saindo melhor que o presidente da República nisso. Porque o governador, que tem o recurso federal é distribuído pelos estados, não pelos municípios. É pelos estados. Então ele já tinha o recurso e já tinha a previsão
de execução desse recurso, e ele deliberadamente, onde ele acha que já está garantido, que tem voto, ele atrasou. Ele atendeu em caráter emergencial, correndo, tem que se dizer que o correndo dele já foi na metade do ano, do exercício aonde está previsto o orçamento, que é o exercício de 21. E o correndo dele atendeu aonde ele precisava melhorar a imagem. E é isso que a gente vê, por exemplo, com a Secretaria Municipal de Cultura, que distribui cesta básica para artistas, mas não para todos. É para os artistas que têm acesso à informação e que chegam nas comunidades periféricas, não sei se chega. E mesmo no centro, ele não cumpre um caráter de emergencialidade, porque a gente vê sempre os mesmos retirando. Falta 5 minutos. A tia falou 5 minutos. Assim, aí outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é essas confusões. As pessoas estão confundindo as coisas. Tu não concorda? Sim. Eu queria que tu falasse muito disso. Elas estão confundindo as coisas. Qual é a confusão, ela acha? Por exemplo, tem gente, vamos falar da trajetória, tem gente sem dar nome aos bois, porque os bois não tem nome. Tá? Mas tem gente que tem casa, que tem comida, que tem dinheiro, que ganhou a trajetória. Tem gente que não. Mas a gente sabe que os fulanos têm trajetória. E que se fosse um outro edital, concorda? Se fosse um outro edital... O caráter emergencial. Mas num caráter emergencial não precisa. É para quem está com ordem de despejo. É para quem, por exemplo, quem não tem dinheiro para comprar o sacolão, né? E não quem tem imóveis e explora com locação desses imóveis. Não quero saber se é para espetáculo, se é para uso privado. Locam os imóveis, usufruem dessa renda e aí merecem auxílio emergencial. Ou artistas renomados. E em Porto Alegre temos vários. Sim. Que também não fazem jus a esse caráter de emergencialidade. Essa cadeia econômica da cultura, ela não se percebe enquanto coletivo. E isso é a minha maior dor, que sempre trabalhei com organização de coletivos, advogando desde o MST para o NTD, para todos os movimentos sociais organizados. Movimento negro. Agora, o movimento da Marcha da Maconha deu um exemplo. Deu um exemplo porque, não porque reuniu os maconheiros, não, porque ele sensibilizou até quem não gosta de maconha da importância que a cannabis sativa, ou índica, ou ruderalis tem para a humanidade. É tipo da planta que precisa ser estudado, e isso só o movimento social organizado. Na cultura, gente, a gente não vê isso. A gente não vê. A gente vê, inclusive, dentro do segmento cultural, muita disputa, muita discórdia. Eu acho que é mais fácil acabar com a fome no planeta do que reunir os músicos para discutir cultura. Mas aí não é ego? Eu acredito que sim, mas os pintores também são assim. Então nós temos que lidar com o instrumento, o equipamento público de cultura. Como a cultura pode nutrir as pessoas nesse momento de isolamento. Como ela pode se enriquecer culturalmente nesse momento. Estudando, escutando música, assistindo espetáculos. Como nós temos que tirar proveito disso. Isso a gente não vê, essa união da cadeia toda. E aí eu não falo só de músicos, falo dos artistas de teatro e dos mais diferentes agentes culturais. Os produtores culturais, então, são adversários nessa visão brasileira de economia da cultura. Gente, só para hoje não vai ter bate-bola, porque hoje é para esclarecer, né? Para a gente poder enegrecer, né?
Concorda? Lindo. Para a gente poder enegrecer as coisas, entender as coisas direito, como que elas se mexem. Juridicamente, o que as pessoas podem fazer para que essa lei de emergencial não demore tanto? O que fazer? Isso é uma questão simplesmente jurídica? É uma questão política? Do ponto de vista jurídico, Cid, o momento é dantesco. Houve, há alguns anos já, uma politização do judiciário que acabou com direitos adquiridos por décadas no país. Não só prendeu gente inocente, depois teve que soltar, mas acabou com direitos de milhões de brasileiros. Então, do ponto de vista jurídico, é meio insensato dizer faça isso ou aquilo, porque a gente não sabe o que vai sair dessa caixa de surpresa que virou o judiciário. Agora, do ponto de vista político, sim, tem. Tem, e nós sabemos, nós que já temos alguma caminhada sabemos que só aquecendo a chapa, fervendo a panela, com o povo na rua e movimento social organizado, não é movimento social voluntário, sem lógica e estratégia. Nós temos que ter, eles têm, do ponto de vista da direita, eles estão muito bem, eles ocuparam todos os conselhos, que eram os instrumentos que tinha de controle do público, eles dominaram, eles têm maioria nos conselhos. Eles nos venceram nisso, mas é momentaneamente, esses mandatos não são para sempre. Então nós nos organizando e botando o povo na rua, a gente conseguiu aumentar o número de vacinação com o povo na rua. E é verdade, né? E dizer também que os protagonismos, que as pessoas têm que ter seu protagonismo, independente da sua legenda, elas se fazem com união. Hoje a gente precisa ter união das legendas, dos movimentos, movimento social, movimento partidário. Por exemplo, falam muito da perda de direito, uma perda de direito que está tendo agora é o desmanche da reforma psiquiátrica, que está dando dinheiro para manicômio, está dando mais dinheiro para, né? Sim, é um retrocesso de 20 anos, no mínimo, porque em 96 nós lutamos pela reforma psiquiátrica, né? Exatamente, e que saiu em 91, ela desde 91... não, aqui no município eu estou falando. Né? Então, e protagonismo se faz, não sei se tu concorda, também com união. Não podemos deixar de nos unir sem perder nosso protagonismo. É isso aí porque nós temos um adversário que não tolera a divergência. Ele quer exterminar os adversários. E dizer que hoje a luta não é contra A ou B, contra a direita ou contra a esquerda, ou contra o centro. Hoje a luta é contra o fascismo. Muito bem. Então, até a próxima. Quer deixar uma mensagem? Esperança porque só lutando a gente permanece vivo. Até a próxima com Na Cama com Tropeço.